Olá a todos, meus amigos, irmãos. É uma reflexão e também uma coisa, um pedido que eu fiz a Deus. E as pessoas às vezes acham que Deus não responde, mas Ele responde. E de maneira bem clara, né? Eu estava trabalhando, por sinal não estava trabalhando e comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar demais e não ter retorno do que eu faço. E comecei a ver que não estava adiantando esse frenesi todo. E eu não ter satisfação e nem dinheiro. Porque, infelizmente, nós estamos numa sociedade capitalista, né? E pode ser até num país socialista tem o capitalismo dentro e não tem como, a gente tem que sobreviver. Então vamos logo ao texto. O texto aqui que Deus me orientou, eu acredito nisso, foi Lucas capítulo 5. Eu estava pedindo uma direção a Deus, então observem a palavra. Estou aqui com a Bíblia de Estudo de Genebra. Aqui tem um monte de Bíblia em casa, né? Mas vamos ver aqui. Versão Almeida revisada. Leiamos. Pesca maravilhosa, né? O título. Um dia você pega a Bíblia e leia sem esses títulos, sem essas separações, que essas divisões entraram muito depois, né? A Bíblia não foi escrita assim, foi escrito continuamente. Ok, cada livro também. Bom, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, tem traduções que falam ao comprimir, ao espremer Jesus, para ouvir a palavra de Deus, né, que ele falava, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Estando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, né, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo. Jesus disse ao Simão: lança a rede. Essa tradução é ruim. Lança a rede. Vou traduzindo, vou para outra versão automaticamente. Lança a rede a longe, né, para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, mas nós passamos a noite toda pescando e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, de maneira que rompiam-se as redes. Então os pescadores fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco para que fosse ajudá-los na pescaria. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. Que é? Quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como disse Jesus a Simão: não temas, pois serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
deixaram tudo e seguiram. É uma tradução meio fabulosa essa Bíblia. Eu vou dar uma pausa e fechar uma porta ali que tá batendo. Voltamos, né? Bom, vamos começar do começo. Lucas capítulo 1. Jesus estava cercado de uma multidão sedenta por uma razão de viver, por um caminho a seguir, e estava de maneira que estava empurrando ele, e ele nada acontece por acaso, que Jesus é Deus onisciente, ele sabe de tudo que vai acontecer, que está acontecendo e que você está pensando e que vai pensar. Então tudo aconteceu, vamos dizer, por acaso e não por acaso, porque ele vai escolher Pedro e outros discípulos para segui-lo. E ele estava nessa multidão, essa multidão apertando, e a cola. Não é cola, é um roteiro para mim não me perder. E então ele viu o barco, e aqui no versículo 2 é interessante como Deus, ele é um Senhor. Tem uma tradução que fala assim: e Deus viu o barco, entrou no barco e disse a Simão, no barco de Simão, leve esse barco para lá. Deus, ele é o Senhor, ele não precisa pedir licença, mas também Deus não é arrogante. Estou falando de Deus, mas o próprio Jesus disse que ele é Deus, Filho de Deus, e Deus, ele fala, eu e o Pai somos um, então ele é Deus. Ele pode, dá licença, não, mas ele tinha autoridade, e ao mesmo tempo essa autoridade, ela vem cheia de delicadeza, tato, etc. Então, ele chegou, por exemplo, ele chegou na sua vida e falou, olha, empresta aí a tua ferramenta de trabalho, deixa eu usar ela. Beleza, depois a gente vai ver a aplicação disso. Então, tendo acabado de falar para a multidão, aí tem um objetivo desse texto. Eu vou usar esse texto como uma ilustração, não diretamente o que o texto quer dizer, mas como um exemplo, igual Jesus fazia, e a gente chama, né, mais tecnicamente quem estuda, de alegoria de texto, que não é bom fazer, a não ser que você saiba que você está fazendo consciente. Você usa um texto para falar de outra coisa que não está relacionado na história do texto. Bom, não é o caso aqui. Então falou, afasta o barco e vá para águas mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Já estou com outra tradução aqui, melhor. Então, vamos continuar. 5. E Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu que fala? Pedro já estava tendo ali um temor, né? Eu vou lançar as redes. Aqui tem uma questão. Se você reparar e estudar, reparar não vai, você vê o texto, você não vai ver o contexto. Pedro e os outros, o que eles estavam fazendo? Eles eram os mestres nessa área de pesca. Eles sabiam tudo de pesca. E provavelmente Jesus nunca pescou. Nós não vemos isso na Bíblia. Só que ele é o Senhor, ele sabe das coisas. Ele está dizendo, olha, você tem um trabalho, e você quer uma direção,
na vida, você está perdido e você tem lutado, e que eu tenho falado com Deus, isso falou comigo. Falou, Deus, eu estou cansado, eu tenho habilidades em mecânica, em elétrica, mais ou menos, em eletrônica, em solda, serralheria, e é só murro em ponta de faca. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Eu saio desse Brasil, eu... Então veio essa palavra para mim. Não adianta e não importa o quanto você seja qualificado. Se Deus não der a direção, você vai ficar dando um murro em ponta de faca. E outra coisa, ser bem sucedido ou não, isso não faz ninguém feliz. Estava falando isso com uma amiga ontem. Muitas pessoas ganham dinheiro e o dinheiro se torna uma desgraça, né? E é um estado mental. Se você não está feliz e contente com o que você tem, você não vai ficar feliz porque vai ter mais coisas não. Inclusive você vai se frustrar muito mais e vai se voltar contra você mesmo, se automutilando, autoflagelando, porque fala eu tenho tudo e não sou feliz e etc. E aí dá um tiro na cabeça ou faz igual um homem aqui, que era anestesista geral e de tantas pessoas falar, olha, você tem tudo, você tem uma vida perfeita, você tem um R1 na garagem, você tem uma Mercedes e uma BMW, você tem... Aí o cara falou, olha, eu não mereço viver, realmente, eu tenho tudo e não sou feliz. Se matou com injeção letal, anestesista, né? Mas demorou a morrer, foi muito trágico, sofreu muito. Então, vamos ver aqui. 6. Quando fizeram o que Jesus disse, pegaram a quantidade de peixe tão grande que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e viessem encher ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Olha aqui, que comparação maravilhosa para a nossa vida. Você está preparado para pescar muito peixe? Você tem estrutura para isso? Se Jesus falar, olha, eu vou te trazer clientes, hein? Mas você não tem condição, não. Você está reclamando, mas você não fez o trabalho, não. A hora que eu trazer pessoas para você fazer o trabalho, você vai ficar patinando na lama. Ou vai afundar, porque você sabe, você conhece os mares e tudo, mas eu conheço como foi feito os mares. Eu consigo enxergar onde estão os peixes. Você é pescador, você vai na intuição, mas eu não, eu vou na certeza. E Deus pode fazer isso mesmo, nessa questão. Aí que eu falo que esse texto não está falando de prosperidade, de nada disso. No último versículo, fala, e eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Tudo, 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 tudo. Aí lembramos, Pedro vivia da pesca, era a sua única fonte de renda. E no contexto do Novo Testamento ali, existia um imposto romano, que era absurdo. Num livro chamado Jerusalém nos Tempos de Jesus, Joaquim Jeremias fala assim, e César falava assim, se fosse possível, cobraria imposto até do ar que vocês respiram. E aí ele faz uma ressalva. Acho que a tradução, não sei se é Joaquim Jeremias, né? Mas ele tem uma nota de rodapé assim. Contudo, apesar de ser absurdo esses impostos,
não chegam à beira do que é cobrado no Brasil. Então eles eram revoltadíssimos contra o Império Romano, que falava que trazia paz e a ordem, mas era tudo mentira. Era a ordem à base da espada. Leia um livro, é difícil de achar esse livro, eu tirei xerox de um ou outro xerox, mas se chama Pax Romana, de Klaus Engst. Ele fala, a paz no Império Romano era só de nome, porque era paz à base do fio da espada. Então eles falavam, olha, ou a gente mata vocês, ou vocês vão ser província do Império Romano. Não tem escolha. Então, você estava, por um lado, protegido do Império Romano, e realmente protegia, mas eles cobravam altos impostos e helenizaram, que trouxeram a cultura de fora, né? A cultura grega ali para os judeus e daí saiu muitos pecados, muitas coisas erradas. Então, tinha um alto preço essa paz, que não era paz, não. E aí falar aos redores, por exemplo, das províncias do Império, tinha morte e sangue a todo momento, porque ele protegia uma área e a volta daquela área, todo mundo guerreando contra o Império Romano. Então não tinha paz, não tinha nada. Ou seja, uma falácia. Beleza, passamos nessa. Agora vamos ver aqui na Bíblia uma questão. Versículo 4 aqui que nós vemos desse texto. Aí você abre a sua Bíblia, larga a mão de ser preguiçoso, né? Pega uma Bíblia. Se não tem, baixa no seu celular, que tem milhares de Bíblias gratuitas. Em Lucas, capítulo 5, versículo 4, Deus diz, vá. E Pedro foi e obedeceu. Aí Pedro questiona por quê? Porque Pedro tinha conhecimento da coisa. Mesma coisa que chega aqui num... eu chegar em uma pessoa que mexe... não vou colocar coisas de padrão alto, não. Vou colocar assim... uma pessoa que mexe com ciência da computação. Aí o cabra está fazendo uma programação, fala, olha, por que você faz assim, assim. Aí o cara fala, olha, rapaz, você não sabe nada, tem as questões lógicas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se você, aqui não tem como errar, né, e tal. Aí o cara vai me explicar tudo. Só que eu sou eu, e Jesus fala assim, bom, eu sei de tudo isso, mais do que você sabe. E é isso que Jesus queria mostrar, que ele sabia que Pedro estava sofrendo, provavelmente Pedro estava devendo, alguns especulam que Pedro pescava no sábado, que Pedro era meio brasileiro, dava um jeitinho ali, aí e criticavam Pedro porque ele era nervoso e falavam, eu vou saber de Deus mais não, porque Deus não me ajuda, eu tô com dívida, eu tô todo danado aqui, cheio de boleto, e Deus, que Deus, vou respeitar o dia de Deus, eu vou pescar mesmo. E ele entregava outros que pescavam a mais também e dava imposto a menos da quantidade. Então ele virou o X9, né? O dedo duro ali. É uma especulação, mas não é possível, né? Depois a gente vai lendo Pedro, a gente vai
cada vez mais vendo que Pedro era muito doido, né? E Deus chamou as coisas loucas do mundo para fazer confundir os sábios. Quem pregou e 3.000 almas se converteu foi Paulo, foi Apolo, foi João, foi quem? Foi o menos instruído, era Pedro, e o mais dava, que agia por impulso, etc. E tal. Agora vamos voltar àquela questão do conhecimento. Nós temos um conhecimento, nós pedimos uma direção para Deus, e aí? Vamos abrir lá em Lucas 14. Estamos no mesmo livro, capítulo 14. Estou em João. Você pega uma Bíblia que tem comentário, aí passa 200 páginas e ainda está no livro. Aí você pega outro, depois você passa e... Então tá, Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre forte, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, e dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, essa palavra é muito interessante, né? Você pede direção a Deus, você pede para Deus te ajudar e tal, mas você está fazendo a tua parte aí? Você está fazendo os cálculos, ou você faz as coisas na loucura, aí depois dá errado e você fala: Deus não me ajuda, Deus não sei o que. Deus não vai descer e falar: olha, não é assim, não. Até porque está escrito aqui, né, na Bíblia. Aí é falta de ler e conhecer a Bíblia, a palavra dele. Agora vamos lá para Tiago, lá pro final, né? Lá para frente. Eu nem sei o que é que vai falar em Tiago, vamos ver. Eu marquei aqui, mas não lembro. Eu tô vendo que tá muito esquisito, porque Tiago tem 5 capítulos, né? Então, Tiago 4, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Aí, outra coisa ligada. A incerteza dos planos humanos. É o título, né? E Jesus disse: ouçam vocês que dizem. Deixa eu ver aqui. Sim. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, né? Nós somos muito breves, nós não sabemos nada. Sabemos... Bom, eu não vou estender. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Agora, porém, vocês vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe de uma coisa séria e você é omisso, você comete pecado. E agora aqui, entrando naquele mérito que você tem um conhecimento,
mas você não tem o reconhecimento. No Brasil tá difícil, você pode ter 3 faculdades, ter um currículo invejável, inclusive para arrumar serviço aqui no Brasil e em São Paulo. Eu usei uma técnica muito boa, a dica aí, não coloca nada, só coloca assim: trabalhei na empresa tal, ano 2005, trabalhei na empresa tal, ano de 2000, não coloca mês, nada não. Se você trabalhou um mês lá, você coloca lá: trabalhei no ano tal. Fica um currículo enxuto e belezinha. Aí você coloca um monte de curso. O empregador vai pensar? Nossa, esse cara tem muita qualificação, não vou contratar esse cara não. Vou pegar um cara que tem que pagar menos. Então eu fiz isso, mas foi, como nós dizemos, foi batata, foi batata. Eu orei a Deus, queria trabalhar numa empresa que eu passava assim, ó, e ficava olhando e falava: nossa, eu quero trabalhar aqui um dia. Não era nada do que eu imaginava, né? Mas Deus me ajudou e eu fiz. Eu tenho um monte de coisa assim no currículo e que não tem nada a ver, sabe, com área industrial. E eu segui para estudar e tal. E eu fiz esse currículo do primeiro trabalho. Trabalhei em 2001 a 2003, né, serralheria e tal. Eu trabalhei 15 dias numa outra indústria, mas eu coloquei, não estou mentindo, né? E também não estou omitindo nada. Trabalhei em 2013 na empresa tal, é uma empresa respeitável. Só que era um serviço e uma função que você se sente mal. Assim, você trabalha se você tiver passando necessidade. E naquela época tinha bastante oferta, né? Então saía da empresa para outra. Mas em tudo isso, eu, com o conhecimento que eu tenho em várias áreas, e você chega ao ponto de precisar que Jesus fala: olha, vai lá no fundo, do mais fundo, e joga a rede lá. Fala: não, Jesus, eu já, olha, Jesus, aqui não tem jeito, é assim, eu já conheço todas as empresas, eu, eu sou conhecido, eu sou referência nisso e tal. E Jesus fala: não, mas vai naquele lugar e faz isso, e Deus vai provar que Ele sabe. Agora vamos. Isso é para quem está procurando direção na vida em geral, no emprego. Agora eu vou me ater ao chamado, que é a questão principal desse texto, que não tem nada a ver com isso que eu falei antes. Mas, que nem eu disse, eu posso usar isso.